Olá, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos neste canal. Como está o seu dia por aí? O meu está friozinho. Tá com bastante chuva, né? Neblina aqui em Portugal, chuvinha, um friozinho bem gostoso. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre Daniel 3:22. O devocional que eu ia começar hoje, que eu comecei hoje. E eu confesso que esse devocional mexeu muito comigo. É muito forte. E aí, como já disse aqui nesse canal, tem uma frase justamente que diz assim, que tudo que servir para mim, que eu provar e que for pro meu bem, eu vou passar para vocês. Então, disso aqui, gente, é a palavra de Deus. É a manifestação de Deus na vida daqueles que confiam nele. Então, é disso que se trata. E é isso que eu quero que você entenda. Como que funciona essa confiança. E aí, gente, a história a história você já conhece, de Daniel 3:22. Na realidade, Daniel 3 todo, começa ele, é bom você ler todo, Daniel 3, ok? É a história em que, é o acontecimento em que o rei Nabucodonosor, ele fez uma estátua de ouro. Depois vocês fazem a leitura. Ele fez uma estátua de ouro para que todos adorassem, né, o seu Deus, uma estátua de ouro para que todos adorassem o seu Deus. E no dia da inauguração, ele convocou todos os governadores, todos os juízes, capitães, conselheiro, tesoureiro, todos para ir adorar essa estátua. E aí, quando tocasse a flauta, o saltério, a harpa, o tambor, era o momento em que todas as pessoas deveriam se ajoelhar e adorar a estátua do rei Nabucodonosor. Porém, o que aconteceu? Os soldados do rei Nabucodonosor foram até ele falar que tinham 3 homens que justamente trabalhavam ali, né, dentro pro rei, que não se ajoelharam na hora que a harpa tocou, o saltério tocou. E eles não se ajoelharam perante o Deus, perante aquela estátua de ouro do rei Nabucodonosor. E aí, o rei Nabucodonosor foi ver quem que era, foi ao encontro. E aí o soldado disse, olha, foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não adoraram. Não obedeceram a sua lei, o seu mandato. E aí o rei chegou até eles e disse assim, olha a frase que o rei fala, quer ver o que eles falam? E aí o que aconteceu? O rei disse assim, que quem não se ajoelhasse perante a estátua e adorasse o rei, os deuses, o Deus de Nabucodonosor, seria lançado na fornalha de fogo, que seria aquecida essa fornalha, né? E quando o rei chegou, veio com muita ira, com muito furor, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abednego. E olha o que o rei disse.
falou Nabucodonosor, o rei. É de propósito? Perguntou para Sadraque, Mesaque e Abednego. É de propósito que vocês não servem a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? É de propósito que vocês fazem isso? Aí o rei deu segunda chance para ele. Falou, olha, vai tocar a buzina, a flauta, a harpa, a sambuca, o tambor. E quando isso acontecer, é bom que vocês adorem. Porque senão vocês vão ser lançados na fornalha de fogo. E aí, sabe o que o rei disse? E aí essa fornalha tá ardente, tá aquecida. E o rei disse assim, e aí? E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Pobre rei Nabucodonosor, né? E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quem é esse Deus? E aí Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim, não necessitamos te responder sobre esse negócio. Eles disseram assim, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, e é quem nos pode livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. De todo jeito aqui é livramento do meu Deus, do nosso Deus. Ele vai nos livrar dessa fornalha, vai nos livrar da sua mão, de todos os modos, é livramento. E se não, fica sabendo, rei, ele falou, fica sabendo que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Não vamos fazer isso. Então o rei Nabucodonosor ele se encheu de ira, ele ficou muito bravo, muito irado, mudou-se de aspecto, mudou de semblante perante o Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí ele ordenou para uns homens superpoderosos que tinham lá, que lançassem Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Mas esses homens, antes disso, colocaram chapéu, roupa. Tá escrito aqui, depois vocês lêem. Amarrou Sadraque, Mesaque, eles ataram eles, amarraram eles e lançou na fornalha. E como o rei estava muito irado, estava com muita pressa, aqueles homens que chegaram perto da fornalha, que iam lançar, que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego, gente, a fornalha estava tão quente, o fogo estava tão quente, que matou aqueles homens. Na hora que eles lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. Ou seja, só de estar próximo daquele fogo que estava tão quente, que matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. E a estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor, no momento, ele olhou lá para dentro, se espantou, porque ele estava vendo dentro da fornalha, ele estava vendo 4 homens, ele não estava vendo 3. Ele falou, por acaso não foram 3? E os soldados disseram sim. E ele disse, então tem 4. E um é semelhante. Olha o que ele diz. Tem aspecto, o quarto ele tem aspecto semelhante ao Filho de Deus. Como ele chegou nessa conclusão?
que era semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E reuniu-se os príncipes. Gente, se eu vou ler, porque é forte demais. E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei. E contemplando estes homens, eles ficaram atônicos, gente, atônicos. E contemplando esses homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo eles tinham. Falou então o rei Nabucodonosor: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Oh, glória a Deus. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Bendito que enviou o seu anjo. Então, o que o rei viu lá dentro foi um anjo. E ele é semelhante ao Filho de Deus. Porque esse anjo, ele resplandecia. Ele era a luz pura. E aí, ele fala: e livrou os seus servos que confiaram nele. Ou seja, Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego porque eles confiaram em Deus. A confiança dele era em Deus. A confiança deles era em Deus. A fé deles era em Deus, independente de qualquer situação. A fé deles era em Deus. Deus Altíssimo. Somente em Deus. E então entregou, confiou nele, pois violaram. Ele livrou seus servos que confiaram nele, pois eles violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão a seu Deus. Aqui é muito importante prestar atenção. Presta atenção. Falou Nabucodonosor dizendo: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei. Eles não atentaram à palavra do rei, não acreditaram em outros deuses. Não acreditaram naquele sistema que existia ali. Não. Preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o Deus, o seu Deus. Meu Deus. Eu postei recente ontem um vídeo aqui nesse canal sobre identificando ídolos. Ídolos são deuses. E a Bíblia é clara no falar: não façais para vós outros deuses além de mim. Não confiar, não adorar, não prestar culto a outros deuses além de mim. E foi isso que Sadraque, Mesaque e Abednego confiaram somente no Deus Altíssimo, em seu Pai, em nosso Pai, único e verdadeiro Salvador. E por que eles tinham tanta certeza nesse Deus? Olha o que ele diz ali mais acima. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos vai livrar.
Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Olha a fé e a confiança desses servos. Olha a fé e a confiança deles. Eles tinham plena certeza e confiança. Se não, ó rei, e se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Independente de qualquer coisa, rei, eu não vou me curvar nessa estátua, não vou me curvar para outro Deus. Eu só confio no meu Pai, no meu Criador. Independente. Então, a questão é... E aí, Nabucodonosor disse assim: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Bendito, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Confiança. O rei viu que eles confiaram. Eles falaram antes para o rei que Deus o livraria da fornalha e da mão do rei. Eles preferiram entregar os seus corpos, a quem? A Deus. O dono. É o dono. E aí violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. E aí o rei disse: por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, eita Deus, hein? Pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Não tem outro Deus. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. E aí eu pergunto, qual foi a maneira em que o rei Nabucodonosor conheceu o rei, conheceu o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego? Em que momento? Em que momento foi que o povo presenciou, aqueles grandes figuras ilustres, presenciou o rei de o Deus vivo de Sadraque, Mesaque e Abednego? Quando? Foi eles adorando? Não. Foi ele sendo lançado dentro da fornalha de fogo. Dentro da fornalha de fogo ardente. Glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Onde é que as pessoas vão conhecer um Deus verdadeiro, o seu Deus? Você crê em Deus, você confia num único Deus, porque só existe um Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Chama Ele como você quiser, Pai, Criador. Mas você tem um Pai, entende? Você tem um Pai. Você tem um Pai. Você tem um Criador que te colocou aqui nessa terra, da qual Ele quer se mostrar ao mundo, mostrar todas as coisas através de você, através de mim, através de nós.
Então a confiança tem que estar no Pai, em Deus. A nossa confiança, a nossa fé. E a pergunta é: foi passando dentro da fornalha, sim, foi sendo lançado na fornalha. Como que você vê, como que você vai mostrar que Deus é o seu Deus? Como? Passando pelas provações da vida, queira passar, permita-se passar. Porque Deus, Jesus, está no seu barquinho, sim, perante a tempestade. Não pensa que você está sozinho. Se você confia em Deus, Ele é o Deus da sua vida, não tem por que você temer. Não tem por que temer. Por quê? Porque Paulo mesmo já dizia. Paulo dizia assim: viver é Cristo. Viver é Cristo. E morrer é lucro. Porque viver aqui, eu vivo em Cristo. Eu vivo em Cristo. Viver a vida maravilhosa e plena. E morrer. Morrer para onde? Se nós servimos Cristo aqui, nós serviremos na eternidade. Então, morrer é lucro. Para Sadraque, Mesaque e Abednego, era lucro. De todos os modos, era lucro. Entende? Consegue compreender isso que eu estou falando? Era lucro. E aí, não entregar os nossos corpos a outros deuses, não prostrar a outros deuses. Assiste o vídeo Reconhecendo Ídolos. Como que nós muitas das vezes prostramos a outros deuses e fazemos para nós deuses de pedra, deuses de bronze, fazemos para nós ídolos. Por quê? Porque a gente teme o mundo, a voz do mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então, por que que a sua confiança tem que estar no mundo, no sistema? Não. Sadraque, Mesaque e Abednego resolveram confiar no Deus Altíssimo, ainda que todos estavam se prostrando diante daquele Deus de ouro que o rei Nabucodonosor tinha feito. Não me importa o que o sistema está dizendo. O que importa é o que eu sirvo. O que importa é o que eu creio. Porque nós servimos a Deus pela fé. É pela fé. Cremos. Ponto. E aí, quando nós cremos, nós acreditamos que já é, Ele manifesta na nossa vida como formas em ações, coisas que acontecem ao nosso redor, Ele se manifesta em nós, nas outras pessoas, fazendo as coisas acontecer naquilo em que a gente confiava. Entende? Antes de nós virmos para Portugal, nós praticamente orava o tempo todo. 2 meses, 1 ano antes, nós já estávamos orando e profetizando que quando nós chegássemos aqui, nós já íamos vir e todas as coisas Deus já tinha preparado. Todas as coisas.
independente de como nós íamos viver, seria caminho de Deus. Por quê? Porque nós declarava isso. Nós acreditávamos nisso e acreditamos até hoje e sempre acreditaremos que é Deus, o nosso Pai, nosso Criador, que nos mandou para cá. Nós estamos aqui porque nós estamos fazendo a vontade do Pai. Pô, Pai, se queima dentro do meu coração, é da sua vontade. Eis-me aqui. Prepara todas as coisas. Antes, nós nem sabemos como que vai ser lá. E saiu a esposa, o marido e os 2 filhos, sem saber nem aonde ia morar. Entende? Com 4.500 euros no bolso. Só de renda, quando você chega aqui, você tem que pagar praticamente 2.500 adiantado. Adiantado, por quê? Porque aqui tem 3 meses de calção, mais 1 mês de renda. 10 dias que nós estávamos aqui, 10 dias. Meu esposo já arrumou um trabalho. Mas caiu do céu? Não, ele foi atrás, ele entrou nas redes sociais, ele procurava. Nós sabíamos que todas as coisas estariam prontas para nós? Nós sabemos que ele já fez todas as coisas. Deus, ele já fez todas as coisas. É isso que a gente tem que entender. Ele já deixou tudo pronto. O que tem que acontecer é que eu tenho que me posicionar e acessar. Mas para você ter esse acesso, você precisa ativar a sua identidade de filha, sua identidade de filho, sua identidade de merecimento, entendeu? A sua identidade. Você tem que se posicionar. Você tem que ser grata. Entende? Então, antes de virmos, nós já orávamos e já decretávamos. E realmente, todas as coisas já estavam aqui. Passamos por momentos difíceis, passamos por fornalha, passamos e glória a Deus. Quando nós estávamos passando por fornalha, é glória a Deus, entende? Por quê? Porque Deus, nós já orávamos, isso aqui é permissão de Deus, isso aqui é uma fase, entende? É você entender que as coisas difíceis que estão acontecendo na sua vida é para te forjar para o que vai vir mais para frente. É para te amadurecer, é para fazer você crescer. É para colocar a sua fé. É para você colocar a sua fé em prática. A sua confiança em Deus em prática, entende? É para você colocar tudo isso na prática. Porque você falar é muito fácil. Falar é. Mas como que eu provo que eu sou um filho de Deus? No meu posicionamento, nas minhas atitudes, no meu comportamento. Entende? Quantas vezes eu me desestabilizei? Quantas vezes meu esposo chegou a desestabilizar? Mas eu estava lá. Quando ele desestabilizava, eu estava lá. Quando eu me desestabilizava, ele estava lá. E aí Deus, ele age como? Através de pessoas, através de mim e de você. É de mim e de você que ele age. A real confiança, a real fé tem que ser em Deus e acabou, não tem outro. E o que acontece muitas das vezes? As vozes, o sistema é tão opressor,
É tanta opressão nesse sistema, dizendo que você tem que fazer isso, você tem que ser assim, você tem que ser assado, porque senão você não vai ser aceito, você tem que adorar outros deuses, fazendo com que você adore outros deuses. Fazendo com que você adore outros deuses. Da dúvida, do medo, do egoísmo, do egocentrismo. Você vai construindo ídolos. E você vai deixando aí tudo dentro do seu altar, no seu coração. E a Bíblia é clara: não façais outros deuses além de mim. A minha confiança, seja quando eu estou passando por momentos felizes ou tristes, momentos de fornalha, de guerra, de deserto. Amém, glória a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas. É nesses momentos em que eu vou pôr a minha confiança em prática. Porque falar é fácil. Mas ele quer saber que tipo de Deus nós estamos cultuando dentro do nosso coração. Que tipo de ídolos eu criei aqui? Porque se a minha fé é em Deus, é somente Ele que tem que ocupar esse altar aqui, que é o meu coração. É somente Jesus, aquele que veio, morreu por mim, por você, no madeiro da cruz, que nos deu novamente o direito de ser filhos. E a Bíblia é clara. Ela fala: não tem outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É através de mim. É através de mim. Ninguém vai chegar ao Pai a não ser que for através de mim. Entende? E aí, pela opressão do mundo, opressão do sistema, opressão da sociedade, opressão do profano que circula em todas as instituições. Tá na mídia, farmacêutica, alimentícia. Profano. Você prefere acreditar. Por medo, por temor a esse tipo, né? A Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas nós não podemos fazer parte desse mundo. Não podemos fazer parte desse mundo. Não é acreditar e simplesmente aceitar o que está acontecendo ao seu redor. Renova a sua mente. Não podemos acreditar no que acontece ao nosso redor e aceitar. Não, mas nos renovarmos. Nós temos que renovarmos na renovação da nossa mente. É diariamente, 24 horas. Diariamente. O sistema, o profano, vai lançar setas o tempo todo. Ei, bora adorar aqui. Adorar esse Deus aqui, o Deus da doença, o Deus do medo, e daí bota a doença para poder pôr medo na sociedade, nas pessoas, para elas vibrarem no medo. E aí você constrói para você ídolos, deuses, adora outro tipo de Deus, o Deus da dúvida, do medo. E fica cultuando o culto, alimentando aquela frequência,
alimentando com seus pensamentos e manda sentimentos. E novamente seus sentimentos alimentam todo o seu corpo. Aí você entrega o seu corpo, que é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Você entrega este corpo, que é templo, para outros deuses. Que não é o Deus, o nosso Deus verdadeiro. Porque a Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. Então, eu sou filha. Ponto. Eu sou filha. Eu sou herdeira. Por quê? Porque o amor me amou. É por merecimento? Não, é porque o amor nos amou. Por acaso tem como discutir sobre isso? Não. O amor nos amou. E por amor recíproco, eu entrego o meu corpo para templo do Espírito Santo. Eu entrego o meu corpo para templo de Deus. Eu entrego o meu corpo para adorar somente ao meu Deus. Então, em meu corpo, eu tenho que entender que eu não posso alimentar aqui dentro, no meu templo, outros deuses, outros ídolos. Porque a Bíblia diz, se você serve a um Deus, você vai desagradar o outro. E se você serve o outro, você vai desagradar o outro. Ou seja, você precisa decidir que lado que você tá. Em cima do muro, você já decidiu. Em cima do muro já é uma decisão. Já decidiu. E a Bíblia também diz que Deus, ele vomita o morno. O morno é aquele mais ou menos, não sabe, não tem definição. Eu não sei, tô perdido, não tenho definição, não quero, muitas vezes, entende? Vou viver do jeito que eu quero, do jeito do que eu decido, o ego. E aí não decide que Deus que você vai servir. E você veio para decidir. Você veio para decidir. Nós viemos para decidir. E Deus, ele abomina o mais ou menos, o morno, o não sei. Abomina. Por quê? Porque ele não compactua com isso. Não tem como. A frequência do Pai, as coisas de Deus não compactua com esse lado, entende? Por quê? Porque nós temos que crescer, evoluir. Nós temos que estar em evolução, em crescimento. Os desertos, a fornalha serve para nós passarmos ali. Temos que nos permitir passar. Tá desandando, tá. Glória a Deus. O que eu tenho que aprender com isso, Pai? Porque isso aqui é uma tarefa, é um treinamento para o reino. Então, se tá vindo, é porque é algo eu tenho que aprender com isso. É um treinamento para o reino. É um treinamento para o reino. E a Bíblia diz que... Ei, presta atenção. A Bíblia diz que no reino não vai entrar medrosos, mentirosos, covardes. Não tem parte no reino dos céus. Entende? Não tem parte no reino dos céus os medrosos, os mentirosos, os covardes. E aí, o que acontece? Por muito tempo,
Eu acreditei e cultuei outros deuses, sim, dentro de mim. Além daquilo que Deus determinou para mim, eu cultuei, sim, ídolos, deuses, ocupou o meu templo, o meu coração. E Deus não podia tomar conta e ser somente dele. Por quê? Porque estava sendo ocupado por outros deuses. E não tem como ser mais ou menos, ou é ou não é. Ou é ou não é. A Bíblia diz que de Deus nós não devemos zombar. De Deus não se zomba. Não se zomba. Deus, ele não divide seu reino. Ei, não divide. E não é por egoísmo. É porque ele é Deus, soberano de todas as coisas. E a frequência dele é essa. Entendeu? É e ponto. Por muito tempo eu deixei de fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque eu estava confiando em outros deuses. Deuses da dúvida, do medo, do rancor, do medo da crítica. Entende? Estava ocupando o meu templo. Estava ocupando o meu templo. Caía, sim, palavras do reino. Caía, mas meu coração pedregoso, cheio de espinhos, com muitos ídolos. A palavra de Deus não permanece ali, porque não tem sustentação. Não tem sustentação, não tem como ela criar raiz. Aqueles espinhos, aquele abrolho, aqueles ídolos, aquele rancor, sufoca. Sufoca. Então, quando eu entendi que não se trata, ei, presta atenção, não se trata de mim, não se trata de você. Não é importante a sua reputação aqui nessa terra. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam preocupados com a reputação deles? Naquele momento em que eles tinham que se curvar naquele Deus de ouro? Não, eles não estavam preocupados. Não somos deste mundo. Ei, não somos deste mundo. Viver é Cristo e morrer é lucro. Entende? Em todos os sentidos da vida. Viver é Cristo e morrer é lucro. É lucro, porque vamos para a eternidade. Eternidade com Ele. Que mais me importa? Querer ganhar o mundo inteiro e perder a graça, a misericórdia de Deus, perder a eternidade? Não tem sentido. Não tem sentido eu ficar aqui presa, carregando esses ídolos, que o sistema disse que eu tinha que ser, eu tinha que fazer, eu tinha que acreditar que eu era insuficiente, que eu não tinha nada para oferecer, ou seja, que eu era incapaz, imerecedora, que eu ia ser rejeitada e criticada. Que me adianta eu ficar aqui escutando e alimentando esses ídolos e chegar a minha vez, a minha hora, e eu perder a vida eterna? Escutar as vozes do mundo, o sistema do mundo. Que sentido tem? Que sentido tem? Na Bíblia está escrito que se
Não sei bem como está escrito, mas você vai lembrar, seja o que estiver te atrapalhando você de fazer a vontade de Deus, presta atenção, pede para Deus tirar do seu caminho aquilo que não fizer parte do seu propósito. Pede para Ele tirar, não faz parte. Descansa no Senhor, descansa no Senhor. Quando estiver saindo é porque vai ter que sair. Entende? Muitas das vezes você está apegado em família, em parente na realidade. Você está deixando de fazer a vontade de Deus, deixando de onde você deve ir, deixando de fazer aquilo que você tem que fazer, porque você está apegado em parentes, fazendo ídolos, cultuando cultos a outros ídolos, outros deuses. E não façais ídolos, e nem adorai outros deuses, além do Deus Altíssimo. Ou seja, senão eu vou ser criticada, senão eu vou ser rejeitada. Olha o que a voz fala para você. E aí você acredita no sistema mundano? No profano? No maligno? Ele já sabe quem ele é, ele já sabe o fim dele. E por que ele não descansa dia e noite de você? Porque ele sabe que você tem a oportunidade, você tem a chance. Você não tem nem noção do poder que Deus colocou em você. Você não tem nem ideia. Não faz nem ideia. A Bíblia fala que nossos olhos nem viram, nossos ouvidos nem ouviram. E nem desceu ainda no nosso coração, nem aquilo que Deus tem preparado para mim, para você, para os filhos de Deus, para aqueles que crerem nele. Aqueles que tiverem ele como seu único e verdadeiro Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, como que eu sei disso tudo, Fran? Como que eu vou conseguir? Você tem que examinar as Escrituras para que você entenda que Deus te fez a imagem e semelhança, você é filho. Ele quer se relacionar com você. E ele adora quando você conversa com ele, se relaciona com ele, seja de qualquer forma. De qualquer jeito, mas vá se relacionar com Deus. Peça experiências com Deus a Ele. Mas vai ser através de pessoas. Deus, Ele é vida e Ele está na vida. Ele fala com você através de mim, Ele fala comigo através de você. E eu preciso entrar nessa frequência de Deus para me poder entender quando Ele falar comigo. Porque dependendo do tipo, entende? De deuses que você está cultuando aí, quando Ele falar com você, vai cair na terra, mas não vai produzir nada. Vem o tentador e rouba. Vem o tentador e tira. Porque não tem sustentabilidade. É por isso que você precisa limpar o seu coração. Você precisa deixar que o Espírito Santo limpe o seu coração. Não tem outro jeito. Não tem outro modo. Não tem. Você precisa se permitir. E o que é eu deixar me permitir?
Eu morrer para mim mesma, para o meu ego, para esse ego humano que foi construído antes mesmo de você descer aqui nessa terra, já existia um sistema, uma informação, um mundo já é do maligno. A Bíblia fala bem, e é esse sistema que impregnou na tua cabeça, nos seus pensamentos, na sua psique, nos seus sentimentos, e você tá aí acreditando em tudo isso. Tudo isso. E aí o seu corpo, que é templo e morada, precisa de nutrição, de alimento para viver, vai se alimentar desses pensamentos, desses sentimentos negativos, vai acreditar em tudo de ruim que o sistema disser, só vai reforçar porque você vai acreditar. Entende? Permita limpar o seu coração, porque o seu coração ele só vai ser enganoso dependendo do que você cultiva dentro dele. Que tipo de deuses você cultiva aí? Se não, não. Se não, não. Não funciona assim. Mas você precisa querer ser direcionado pelo Espírito Santo, porque Jesus deixou o Espírito Santo Consolador, aquele que nos convence, que nos ensina. Mas olha que coisa, você precisa decidir. Você precisa querer. Você precisa decidir, você precisa querer. E creia-me, se você está passando por deserto, se você está passando por fornalha, louve ao Senhor. É irônico, né? Parece. Mas olha que interessante, que quem se queimou não foi quem entrou na fornalha, foi quem estava fora da fornalha. Onde que Deus está? Onde que o conhecimento de Deus está? Onde que você cresce, evolui, se ilumina? Como que você aprende? Quantas vezes você caiu para aprender a andar? Quantas vezes você falou errado para aprender a falar? Quantas vezes você derrubou a comida que não sabia equilibrar a colher? Quantas vezes você errou? Quantas vezes você caiu de bicicleta para aprender a andar? É errando que se aprende. É nas grandes, nas fornalhas, nos desertos que é onde o seu caráter é forjado. O meu caráter vai ser forjado. Ressaltando a paciência, a resiliência, a empatia. Pô, mas só sofrimento, sofrimento. Você tá sofrendo, sabe por quê que você tá em ato de sofrimento? Porque você tá resistindo o sofrimento. Resistindo e não permitindo aprender com aquilo. Se você tivesse já se permitido aprender com essa etapa que tá passando, já tinha passado. E creia-me, você aceitou tudo isso. Antes de vir para cá, lá na sala de comando do Criador, você aceitou. Você aceitou.
Seja grato pela vida. Seja grato por sentir, por poder sentir. Entende o que eu tô querendo dizer? Seja grato por poder sentir. Não é nem uma questão de que eu tenho o quê. Eu tenho o quê? Não, eu posso sentir. Eu posso. Porque Deus te deu essa capacidade de você sentir. De você sentir e de você crescer com esse sentimento. Você crescer sem dor, sem ganho, gente. Como que o músculo cresce lá se você não for na academia, machucar as fibras? Como que o músculo vai definir no corpo a ponto de as pessoas olharem e ver aquele músculo definido? Quando você olha um músculo definido, você vê ali um músculo definido, mas você vê uma pessoa, nossa, você vê algo por trás, você vê decisão, você vê comportamento, você vê atitude, você vê foco, persistência. Diariamente, você sabe que aquela pessoa é disciplinada. Entende? Então não tem como. Você veio decidido a isso. Já chega de tanto mi. Já chega. Quem fica chorando com mimimi é criança. Você já é adulto, acabou. Bora pra cima, entendeu? Olha o exemplo de Jó. Deus me deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo é dele, para ele e pronto. Para a honra e glória dele. E é isso. Permita ser como Sadraque, Mesaque e Abednego. Permita-se ser como? Aceitando as fornalhas. Se eu estou na fornalha, estou, mas Deus está comigo. O rei Nabucodonosor viu um anjo e ele disse era semelhante ao Filho de Deus. Você tem dúvidas que os anjos estão ao seu redor? Porque a Bíblia diz isso. Eu estou falando porque na Bíblia está escrito que os anjos estão ao nosso redor. Mas ao nosso derredor está o inimigo. Rugindo, querendo nos tragar. Eu não tenho dúvida que nesse exato momento tem muitos anjos ao meu redor. Nós não vemos com esses olhos físicos como é travado a guerra espiritual. É espiritual, gente. Porque a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra a carne, é contra as hostes espirituais da maldade que estão nas regiões celestiais. E a nossa guerra é aonde? Aqui, ó, na mente, nas regiões celestiais. Então, que hoje nós possamos permitir ser ser Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque através das fornalhas, dos processos, presta atenção, é através dos processos que Deus vai trabalhar na sua vida, assim como fez na vida deles. Eles foram prósperos, o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Fora que, através deste ato, desta fé, que eles se permitiram, todos os povos, nações, conheceram o Deus vivo. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aquele que era o único capaz de ter feito o que ele fez, livrado ele do fogo. Então, como que você acha que as outras pessoas vão crer em Deus, no seu Deus, se você não permitir ser
como Sadraque, Mesaque e Abednego. Como? É isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. E eu quero declarar na sua vida uma vida hoje maravilhosa, uma vida próspera, produtiva em todas as áreas da sua vida. Dentro da fornalha, no deserto, prospera aí, aonde você está. Prospera. Não é na sua força, porque você não tem. Não é no seu entendimento, porque você não tem. É com a guia do Espírito Santo. É deixando-se ser trabalhado, moldado, lapidado. É assim que você vai crescer, vencer. É através de tudo isso que as pessoas vão olhar e falar assim, verdadeiramente, é só Deus na vida dele. É Deus. É Deus. E aí as pessoas vão dizer, meu Deus, como que você... Eu quero conhecer esse Deus. Como que faz para servir esse Deus? Permita-se. E a questão é, dentro ou fora da fornalha? O que você prefere? A pergunta do dia é, dentro ou fora da fornalha? O que você acha que você veio decidido fazer? Tenha um bom dia na presença do Pai.